para comemorar os 30 anos da Globo. Uma das mais belas vozes do mundo, Luciano Pavarotti, no Brasil. A televisão de antigamente sempre anunciava que o Pavarotti estava vindo no Brasil, que o pessoal queria ouvir o Pavarotti. Mas vocês queriam ouvir o Pavarotti? É verdade que o povo era fã do Pavarotti? Porque pensa só, música lírica, ópera, que é um trem bem enjoado assim, na minha opinião, né? No Brasil, é difícil desses negócios pegar, mas você acredita que o Pavarotti fez muito sucesso aqui no Brasil e ainda mais sucesso internacional? Rapaz, a história dele é complicada. E pensando nisso, eu resolvi trazer mais algumas pessoas que não deviam ter feito sucesso aqui no Brasil, mas acabaram fazendo, e a história deles é muito da hora. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? É engraçado que antigamente na televisão, toda vez a gente via aquela propaganda falando que o Pavarotti ia tocar com alguém, né? E a gente fala assim, Pavarotti, Pavarotti, a gente só lembra daquele Pavarotti, o fã e o Pavarotti, vocês lembram dessa música? Mas sempre tinha ele, por exemplo, cantando com o Roberto Carlos. Ou até aquela vez em que o Datena foi entrevistar o Pavarotti lá na Itália. Você tem um time favorito para conquistar essa Copa? Non lo dico, perché sono superstizioso. Seria Itália? Non lo dico perché sono superstizioso. Uma finale com Germania e Itália. Posso dire questo? Gente, mas como que o pessoal deu aquele status tão grande de famosidade pro Pavarotti? O Pavarotti cantava ópera, que na verdade é como se fosse uma peça de teatro cantada que no início do século XVII, onde começou, né, se mostravam aquelas tragédias gregas. E normalmente a música era feita no latim ou no italiano. Mas o Pavarotti mesmo nasceu em 12 de outubro de 1935, filho de um padeiro, mas o grande sonho da vida dele não era nem mexer com esse negócio de música, era ser goleiro, mas ele não tinha tanto talento aparentemente pra isso. Acabou que a mãe dele falou assim, já que não vai dar certo esse negócio de futebol, vai ser professor, mas acabou que ele escolheu mesmo foi a música. E no meio do caminho, algumas coisas aconteceram meio contra ele, por exemplo, ele teve calos nas cordas vocais que quase causaram com que ele parasse de cantar, e ele estudou, teve alguns professores muito bons, mas aquele negócio da partitura, daqueles negócios de ler a música mesmo, que são aquelas notas que mostram ele nunca aprendeu a ler de verdade. Mas, gente, contra todas as expectativas de música clássica, ele começou a fazer dueto com uns caras bom demais da conta, né? Tipo Elton John, com Bon Jovi e até com Queen ele já cantou. Fora que teve uma apresentação monstra aqui do Pavarotti em 1991 no Pacaembu, que todo mundo ficou maluco e o estádio tava lotado. E o Pavarotti é um dos tenores mais famosos do mundo. Mas você sabe o que é um tenor? Tenor é o seguinte, é porque tem 3 regiões para os homens na música. A região dos baixos, que é a pessoa que vai a região dos barítonos, que é aquele meio do caminho, e os tenores é o pessoal que tem a voz mais aguda, mais fininha, que... E o Pavarotti era conhecido como o rei do dó, o dó a nota, não o rei de ter dó das coisas. Mas talvez você conheça ele também por um outro grupo que ele formou, que eram os Três Tenores. Nossa, mas antigamente falava demais que os Três Tenores vinham ao Brasil. Os Três Tenores, que eram compostos pelo Luciano Pavarotti, o Plácido Domingos e o José Carreiras. E esses caras fizeram um sucesso muito grande no mundo. Eles formaram um grupo em 1990 numa apresentação durante a Copa do Mundo da Itália.
Fazia total sentido, né? Apesar que os outros dois eram espanhóis. E eles começaram a ser muito criticados pelos puristas, o pessoal da ópera, que falou assim, oh meu Deus, mas é uma vergonha o que eles estão fazendo, eles estão popularizando o canto lírico, que foi assim que começou a fazer sucesso, né? E eles venderam no mundo mais de 100 milhões de discos. Você tem noção do que é isso? E cantavam vários sucessos daquelas músicas velha italiana, né? Do que bella cosa. Mas a voz dos caras era embaçada, viu? Mas infelizmente o Pavarotti faleceu em 2007 por causa de um câncer no pâncreas e deixou uma legião de fãs inconsoláveis de uma daquelas vozes que realmente ficou para a posteridade. Pavarotti era bom no que fazia. Mas estranho ele fazer sucesso no Brasil, né? Agora a gente tem que falar de um dos caras que é o 8º maior vendedor de discos da história do Brasil. Renato? Mas você tá falando que ele não devia ter feito sucesso no Brasil? Se você parar pra pensar, as chances estavam muito contra esse cara. Você sabia que esse cara, que é o 8º maior vendedor de discos do Brasil, é o Nelson Ned? Mas tudo passa, tudo passará. E nada quedará. Ele vendeu 45 milhões de discos. Você tem noção disso? Ele tá acima da maior parte dos cantores que você acha super famosos, os reis da história da música do Brasil. Para você que não lembra, o Nelson Ned era um cantor com nanismo que passava várias vezes nos programas dos anos 90, né? Mostrando um pouco dos talentos dele, das músicas que faziam bastante sucesso. Só que era muito mais sucesso do que você imaginava. Porque eu, por exemplo, né, que nasci em 89, quando eu tinha consciência mesmo de assistir as coisas, eu sempre via assim, Nelson Ned, né? Ah, tudo passa, tudo passará. Mas eu não tinha a mínima ideia do tamanho, sem trocadilhos, que foi o Nelson Ned. Ele foi um fenômeno nos anos 70 e 80 aqui no Brasil e também lá fora. E foi recebido por mais de 3 mil pessoas no aeroporto de Luanda, sendo que naquela época eles não tinham nem televisão. Ele teve que subir nas costas do produtor dele e cantar pra todo mundo pra provar que a música era dele. Mas Nelson Ned nasceu em Ubá, em Minas Gerais, no interior de Minas Gerais. E o seu nome completo era Nelson Ned Dávila Pinto. Mas a questão dele ter nanismo, ele nunca se preocupou muito com isso, né? Ele ia pra escola normal e ele se sentia pertencente ao grupo lá. Pra ele era só qualquer coisa. Mas só que em uma determinada época, ele busca mais oportunidades e se muda para Belo Horizonte, a capital de Minas, para poder seguir os passos que ele queria seguir. Apesar que nesse momento ele trabalhava como animador de rua ali da empresa Lacta, sabe aquela dos chocolate? Pois é, mas depois disso ele acaba mudando para o Rio de Janeiro, conhecendo umas pessoas, tipo o Chacrinho, Silvio Santos e tal, e também ele é notado pela imprensa do Rio de Janeiro, que começa a falar sobre ele, porque uma pessoa com nanismo, cantor, mas o pessoal aqui no Brasil não tende a levar tanto a sério, né? E as primeiras notícias que saíam com ele era meio que tirando sarro, falando assim, o grande talento, que não sei o quê. E acabou que por isso mesmo ele foi desprezado por uma gravadora que ele queria fazer, sendo que o primeiro CD dele que não deu certo foi Um Show de 90 centímetros, que é ele na capa lá com a fita métrica mostrando que ele só tinha 90 centímetros. Ele mesmo, né, não importava tanto. Mas acontece que em 1968 ele mostra para um cara lá de Buenos Aires, que habla castelhano, uma música que ele tinha composto, que ele tinha gostado bastante, que chamava Tudo Passará. Esse cara falou assim, é legal essa música, né? Ele pegou essa música, gente, levou para Buenos Aires e pôs um tanto de gente para gravar essa música, tanto que essa música rodou o mundo, ganhou versões em espanhol, em inglês, em búlgaro, húngaro, qualquer língua que você imaginar, tava tocando e fazendo bastante sucesso. Mas tudo passa, tudo passará. Mas acaba que em 75, um tribunal de Buenos Aires dá causa ganha pro Nelson Ned, e aí ele recebeu uma grana e os royalties dessa época que a música dele tava passando lá. Mas com essa situação toda e uma prova que aquilo podia fazer sucesso, o pessoal já começou a ficar de butuca, né? Porque o Nelson Ned era uma mina de ouro em miniatura. 2 meses depois, sai o álbum Tudo Passará, com a música na voz dele. A primeira coisa que é interessante é que ele exigiu que ele tivesse
tivesse na capa mostrando o tamanho dele, sentado em cima de uns negócios lá, umas caixas de música e tudo mais. E daí pra frente foi sucesso não só aqui no Brasil, como em toda a América Latina. Mas não é aquele negócio assim, paguei pra colocar minha placa lá na Times Square, não. Era de verdade, não tinha internet, não tinha nada. Pra você ter uma ideia, no México ele fez 72 shows em 24 noites. E os discos dele só não vendiam mais do que o próprio Michael Jackson. Você tem noção do que é isso? E o Nelson Ned teve uma sacada muito inteligente de começar a cantar em outras línguas. Ele era bem do espertinho. E o Nelson não canta só em espanhol e português. Ele canta também em inglês, francês e italiano. O próximo passo na carreira dele é tentar conquistar o mercado da França e da Itália. Ele pegava a música dele, colocava em outro idioma e o pessoal pirava, achavam sensacional. E eu juro que não é trocadilho, mas a história dele é cheia de altos e baixos. Porque além de tudo, ele tinha uma personalidade muito forte e ele era muito ativo politicamente. Eu detesto o comunista. Comunista pra mim me dá alergia. O que podia trazer uns certos malefícios, principalmente aqui no Brasil. A gente sabe como é que é isso. E por conta disso, ele se desentendia muito com a mídia brasileira, depois daquela lua de mel, de descobrimento, olha só e tal, ele começou a ser meio que excluído do circuito e ele mesmo falava bastante sobre o sucesso aqui no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, no México, na Europa, nos Estados Unidos, se respeita muito mais o artista. Mas acaba que pela condição dele, que era um pouco rara, ele tinha muitos problemas de coluna. Ele tinha que, em certos casos, porque ele viajava bastante, tomar morfina, que é aquele negócio para tirar a dor, né? Que é uma coisa que acaba viciando e sendo a porta de entrada para outros tipos de drogas. Mas apesar do abuso, né, de outros tipos de drogas também, o Nelson Ned, inclusive, era muito amigo do Pablo Escobar. O Escobar mandava o avião aqui no Campo de Marte, pegar ele e a banda, eles foram várias vezes cantar em Nápoles. Mentira! É verdade. O Loucura. Moacir Franco viu várias vezes, eu entrevistei o baterista que foi várias vezes também. Mas nos anos 80, o Nelson Ned sofreu bastante aqui no Brasil, principalmente por causa do que estava acontecendo, do movimento do rock brasileiro, né? Porque ele começou a ser taxado como uma coisa ultrapassada, né? Bolera, aquela coisa de velho, coisa que não se toca mais. Tanto é que tinha uma divisão bem clara das rádios AM e das FM. A FM tocava mais o que os jovens estavam querendo lá e ele era dominava as rádios AM. Isso causava muita raiva nele. Depois disso, né, depois de muitos problemas, muita gastança de dinheiro, ele acabou se convertendo e continuou cantando na igreja de um jeito bem mais modesto, porque ele tinha bastante dinheiro, né, mas as coisas vão acabando. Então chegou um ponto na minha vida, Jô, em que eu estava tão mal espiritualmente, que eu só tinha 3 caminhos: ou a sepultura, ou o manicômio, ou Jesus. E foi assim que ele saiu muito das paradas de sucesso, e eu acho que é a parte que a gente mais lembra ali, pelo menos no meio dos anos 90, ou final, sabe, quase início dos anos 2000, que ele ia muito nos programas do Gugu e tal. Até que ele faleceu em 2014, e pra falar a verdade, eu não tinha dimensão do sucesso que era o Nelson Ned, né? Se você prestar atenção nessa história, não era pra ele ter feito muito sucesso aqui no Brasil se fosse dadas as condições, né? Foi um caso do acaso, mas que por muito mérito dele e com muito talento. E é legal fazer esse vídeo aqui porque tem umas histórias que parece ser assim, nossa, é na loteria, a pessoa ganhou na loteria mesmo. É o caso do acaso. Você já ouviu essa música aqui, ó? Essa é a voz de Laura Pausini, que com certeza ela já é mais brasileira do que italiana, né? Convenhamos, ela toda hora tá aqui no Brasil, mas ela tava muito aqui no Brasil no início dos anos 2000 ali. Nossa, mas vinha demais da conta. E eu não sei se você sabe, mas a Laura já vendeu mais de 75 milhões de álbuns no mundo inteiro. Gente, mas o que essa mulher veio caçar aqui no Brasil? Por que ela fala português tão bem? Ela vem muito aqui, por quê? Como que ela fez tanto sucesso aqui? Rapaz, ela nasceu na Itália, né? E ela ganhou um festival que deu um certo sucesso pra ela e ela gravou uma música que se chama La Solitudine. Olha aí se você reconhece. Pois é, ela ganhou essa fama em 1993, ela já foi backing vocal lá, ajudava a tocar naquela banda ABBA, sabe? Essa aí é antigona. Pergunta pra sua mãe, como que essa mulher veio fazer tanto sucesso aqui no Brasil, gente? Já cantou de tudo. Tem um nome por
por trás disso, que é o Renato Russo. Eu não sei se você sabe, mas teve uma época na vida do Renato Russo que ele estava querendo fazer uns álbuns solo. E ele fez o primeiro, né? E estava querendo fazer o segundo. Esse segundo foi recomendado pela gravadora. Renato, por que você não faz um disco em italiano? Engraçado que as músicas em italiano dão certo aqui no Brasil. Deve ser por causa da colônia italiana, né? Pegou um certo costume. Mas ele resolveu que seria uma boa ideia. O que ele fez? Viajou para a Itália, porque na verdade esse disco ia ser um disco de covers de artistas italianos. E ele foi para lá para fazer essa pesquisa de campo. Foi quando, nos meios lá dos discos que ele estava comprando, ouvindo, ele achou uma música de uma artista muito novinha que chamava Laura Pausini e falou assim, ó, eu vou trazer para o Brasil uma música de uma artista nova, mas que tem um talento que vocês vão ver. E foi assim que ele gravou 2 músicas dela nesse CD, Strani Amori e La Solitudine. E foi dessa maneira que essa música fez sucesso. Infelizmente, o Renato Russo faleceu em 1996 e foi quando a Laura Pausini começou a vir aqui pro Brasil e dar entrevistas, né? Inclusive, agradecer bastante a memória do Renato Russo, que introduziu a música dela aqui no Brasil, e foi aí, a partir desse momento, que ela fez tanto sucesso. Renato era um poeta da música, então eu muito feliz, muito honrada que ele cantar Strani Amori. Mas até história de guerra eu tenho aqui para contar para vocês. Uma história que aconteceu em 1945 em Leningrado, antiga São Petersburgo, lá na Rússia. Podemos dizer que uma das figuras mais malucas da televisão brasileira era uma mulher grandona, loira, que ninguém sabia se ela fazia aquilo por maluquice ou porque ela tava sã mesmo da cabeça, que é a Elke Maravilha. Você já parou para pensar que a Elke Maravilha fazer sucesso aqui no Brasil era uma coisa tão do acaso assim? Porque a nossa história começou em Leningrado. Como é que essa mulher veio parar aqui, gente? A Elke Maravilha, pra você que não lembra, ela fez muito sucesso aqui nos anos 80, 90, até nos 70 também, como jurada de alguns programas, né? Desde o início da minha carreira, quando as pessoas ainda não me aceitavam, depois elas começaram a me aceitar e tudo bem. Mas antes foi meio difícil, porque eu fui a primeira a usar essas roupas, né? Usar trem no cabelo. E as pessoas acham que só no carnaval que a gente pode fazer isso, né? Mas eu acho que o carnaval o ano inteiro, quer dizer. Mas não foi só isso que ela fez, e na verdade é bem surpreendente a trajetória do tanto de coisa que ela já fez. É uma daquelas pessoas que a gente tem curiosidade de ver como que é ela desmontada, né? É mais ou menos isso, não é? Pois é. Olha só isso aqui. Você sabe que estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial lá em 1945, né? Só que o povo sofreu muito com isso. E tiveram, por exemplo, várias pessoas que foram contra o regime, né, de determinados países e começaram a ser expulsas. A mãe dela era alemã, o pai russo, e ela acabou sendo apátrida, que é o quê? Ela não tem pátria nenhuma, porque ela nasceu e com 6 anos ela veio aqui pro Brasil e eles estavam procurando um lugar mais simpático, né? Acabou que eles foram parar onde? Em Itabira, pertinho de Belo Horizonte. Os caras saem lá de Leningrado, negócio da guerra, vai pra Itabira. Quanto que a gente vai... Gente do céu... Como que isso acontece? E lá ela teve uma vida bem rural, de fazenda, de montar em bichos, dizer que sumia 4 dias direto e não voltava nem a pau. Depois ela foi pro interior de São Paulo, tudo isso com a família dela, né? E acaba que vai, vem, ela casa com um, vai morar na Europa, mora dentro de um carro, ela era assim, né, riponga total, e acaba que ela depois decide tentar uma carreira de modelo, mas assim, bem por acaso. Só que ela era muito bonita e foi muito bem. Em 1962, ela vira brasileira de carteirinha mesmo, sabe? Apesar que ela perdeu isso depois, que ela teve uns negócios lá com a ditadura e tal, mas isso aí é uma conversa pra outra história. E ela fez umas coisas bem aleatórias assim, tanto é que ela ganhou o prêmio de atriz coadjuvante num filme que se chama Chica da Silva. Parece que o seu contratador só recebeu meu marido até agora, não é? Que ela não reconhece que foi muito bem não, mas assim, né, o cinema era meio, oh meu Deus, que coisa terrível antigamente. Inclusive eu tô separando material de um vídeo aqui das piores atuações em comerciais. Vocês vão ver, nossa, gente... A hora que eu terminar esse vídeo, me aguarde, meu Deus. Mas foi em 1972 que ela recebeu um convite meio que por acaso para trabalhar com o Chacrinha, o velho guerreiro, sabe, da buzina. E lá ela foi jurada durante bastante tempo, tanto lá quanto no programa do Silvio Santos. E até teve o seu próprio programa em 1993 que se chamava Elke. Pra você que não sabe, primeiro, Elke Maravilha era o apelido, né? E ela tinha esse apelido que diziam que ela era uma maravilha, mas ela chamava Elke Grunup.
uns nomes malucos, né? Ela falava 8 línguas, tanto é que ela já trabalhou de tradutora e tal. Ela era extremamente inteligente, mas ela faleceu em 2016. E você não pode nem falar que a Elke fez bastante sucesso, mas se você parar pra pensar, não era pra ela ter feito sucesso aqui no Brasil, né? A história era longe demais. É claro que tem muito mais gente pra falar, eu já separei aqui, mas é porque o vídeo ia ficar muito grande. Então se você quiser que eu continue com essas histórias, põe aqui que eu faço uma parte 2, tá? Me diz aí que eu tenho que saber. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!